Anderson, você recebeu essa luta em cima da hora, com poucos tempos de preparação. Como é que está a sua parte física da luta? Eu tô bem. Na verdade, assim, eu tive um pouquinho mais de tempo, né? E a gente tá, o treino tá ótimo. Tô muito feliz de poder lutar de novo, né? É o que eu amo fazer. E espero que o resultado seja positivo, né? A gente treinou bastante, a gente está treinando muito. Os treinos estão ótimos, né? O tempo de preparação que a gente teve, vai mais no lastro, né, de treinamento agora, porque tudo que eu já treinei, tudo que a gente já desenvolveu de treinamento, agora não tem muito, né? Então é só o lastro mesmo. Então a gente teve 1 mês e 10 dias para fazer a coisa acontecer e tá dando tudo certo até aqui. Quando eles anunciaram a luta, foi realmente quando você ficou sabendo dela? Você já sabia antes? Não, eu estava conversando com os meus empresários, né, os meus representantes no UFC, que é o Ed e o Joinha, da Top Media. E aí a gente estava conversando se eu lutaria agora, ou lutaria em junho ou julho, né? E eu optei por lutar agora, porque eu tenho os meus outros projetos em andamento e para mim seria melhor lutar agora. O primeiro nome que surgiu foi o do Derek Brunson. Eu vou chegar a falar o último de você, se oferecer. Eu acho que ele foi o primeiro nome que surgiu, assim. Você gostou da escolha pelo estilo de luta, pelo nome dele, a posição dele em ranking e tudo mais? Eu não me importo muito com esse negócio de ranking ou posição ou do estilo de luta, né? Eu gosto de lutar. Eu amo fazer isso, né? Então vai ser um novo desafio e espero poder trazer esse resultado positivo para o Brasil, para a minha equipe aqui. Você é um cara que gosta de dar show, né? A sua última luta comigo entrou mais para fazer um antijogo, fazer uma luta mais segura. Você espera que o Derek Brunson vai entrar com uma postura mais agressiva e colocar uma luta mais bonita? São categorias diferentes, né? Eu acho que é uma luta com mais muito mais movimentação, muito mais jogo de acerta e erra ali, né? Então, por ser uma categoria diferente, eu acho que vai ser uma luta bem movimentada. O Bisping falou recentemente que a luta com você agradaria mais do que contra o Romero, que deve voltar em maio. Ganhando agora maio seria uma boa data se te oferecesse essa luta com o Bisping? Eu estou pronto para lutar, independente de com quem seja, né? Seria perfeito lutar com o Bisping, né? Até porque ficou algo no ar, né? Não só comigo, mas também com o Dan Henderson, ficou algo no ar lá em Londres, né? Eu acho que se fosse num lugar neutro, eu aceitaria com certeza. Independente de cinturão, independente de qualquer coisa, lutar com o Bisping seria interessante. Se fosse na Inglaterra, você não Claro que não, sem dúvida nenhuma não. Você acha que se aquela luta fosse em outro país, você teria vencido? Eu acredito que sim. Houve uma sucessão de erros, né, na luta, mas isso é passado. Você é um cara que já conquistou tudo, dentro do UFC você é praticamente uma unanimidade, só que nos últimos anos o resultado não vem, você teve algumas infelicidades, lesão, você está com sede de vitória, o que uma vitória contra o Brunson pode trazer para um cara que já conquistou tudo, já viu tudo, mas vai ter um sabor diferente? Tá aí, você falou tudo, já conquistou tudo. Agora eu só quero me divertir e fazer o que eu amo, né? Eu não tenho pressão nenhuma. Eu acho que eu já passei por todas as fases desse esporte, né? Já perdi, já ganhei, já me lesionei, né? Então agora é fazer o que eu amo, fazer com a minha verdade, sem se preocupar com o que as pessoas vão dizer ou coisa parecida. Anderson, Oi. você já falou que gostaria de enfrentar o Bisping, recentemente falou que gostaria de enfrentar o Conor. Se pudesse escolher um só para enfrentar, quem você escolheria e por quê? Eu gostaria de me testar com o Conor, porque ele é um artista marcial muito interessante. O jogo de luta em pé dele é um jogo de muita inteligência. Não pelo desafio de porque ele é o campeão agora ou coisa parecida, mas é o desafio do artista marcial, né? Eu gostaria de ter ver como seria, entendeu? Esse conjunto de técnicas, tanto dele quanto a mim, em pé ali, para ver
o que daria, né? Mas não para lutar por um cinturão ou coisa parecida. É mais o desafio, o interesse e aquela coisa de saber como seria uma luta Interesse dessa. maior do que enfrentar o Bisping pelo título? Todo mundo fala sobre isso, né? Lutar com o Bisping pelo título. É uma coisa que pode acontecer, né? Pode acontecer, mas independente de título ou não, eu gostaria muito de enfrentá-lo. Você falou sobre o Conor, em que peso que seria uma luta dessa? Eu acredito que ele bate 80, 81, né? Seria o peso que eu consigo chegar. 80, 81 é o peso que eu consigo chegar facilmente. Mas você não tinha falado que você estava baixando para 77, 78? A gente começou esse trabalho, eu cheguei até 79. E aí a gente achou melhor não fazer mais esse tipo de teste, porque o que acontece? Não tinha nenhuma luta prevista, né? A gente bateu 79 e aí o Messi Camões falou, olha, cara, não tem porquê, você tá bem, então volta pro teu peso. A gente já sabe que você bate 79, né? Mas por conta da idade, etc., a gente optou por, né, até o meu médico também, o Dr. Márcio Tanuri, a gente optou por se manter na categoria. Por que você fez esse teste? Oi? Por que você fez esse teste? Era visando uma possível luta com o Sabier, alguma coisa assim? Era uma luta, era visando até onde a gente poderia baixar de peso, se houvesse a possibilidade, se a gente tivesse que baixar de categoria, né? Anderson, Oi. você que luta MMA e vai tudo desde a época do Japão, finalmente você vai poder lutar em Nova York. É diferente para você? Se é uma coisa que você já esperava, você sempre quis, é um sonho também? É um sonho, né? Você poder lutar em Nova York, depois de muito tempo, essa briga com o UFC, tentando colocar o MMA, tentando legalizar o MMA lá em Nova York, e agora a gente poder levar o esporte para lá e poder estar lutando lá é sensacional. Estou muito feliz. Desculpa. A gente está acompanhando agora os boatos de que o Mayweather vai enfrentar o Conor McGregor numa luta de boxe. E recentemente, esse mesmo Dana White que negou uma luta para você, ele fez uma proposta pro Mayweather de 25 milhões de dólares. A que você dá essa diferença de tratamento? Por que você não teve essa possibilidade? Eu não acho nem que é diferença de tratamento, eu acho que são épocas diferentes, né? E é um esporte totalmente diferente. Eu não tenho a intenção de enfrentar, não tinha a intenção de lutar com o Roy Jones por dinheiro, né? Hipótese alguma. Era meu sonho, né? Era meu sonho lutar com um cara que eu sou ídolo ali, né? Falar, caramba, cara, porra, né? Ganhar é uma outra história. Mas só o fato de eu poder subir lá e lutar com um cara que eu sempre acompanhei desde muito pequeno, e vendo o cara ganhando e dando um show, para mim seria fantástico, assim. É uma das coisas que falta dentro dessa minha carreira de lutadora, é o que falta, assim, realizar esse sonho. Você disse que são os tempos diferentes. Qual a diferença que você enxerga entre aquela época e os dias de hoje? Hoje em dia, eu acho que ficou muito para trás o valor marcial e ficou mais o valor comercial, né? Então, nada contra, é isso que tem que acontecer mesmo, é a evolução, mas a arte marcial ficou um pouco de lado em relação a essa... É o que sempre o mestre Hélio e o mestre Carson falavam, né? Era o desafio, né? O grande desafio das artes marciais, né? Hoje em dia ficou um negócio, né? Virou muito comercial e deixou de ser um esporte. Anderson, você falou que preferiu lutar agora porque tem outros projetos mais pro meio do ano. Você pode detalhar um pouco mais sobre esses projetos? Você falou em algum lugar até de uma série do Netflix? Então, eu tenho alguns testes, né, para fazer em Hollywood e tenho uma série da Netflix que eu escrevi. A Netflix comprou a ideia, graças a Deus, e a gente tem outros projetos fora da luta, né, que além de eu ter o sonho de fazer essa luta com o Roy Jones, eu sempre tive o sonho de ser ator de filmes de ação e já estou há alguns anos estudando e agora as coisas estão acontecendo, né? Eu tenho um time de pessoas assim fantásticas trabalhando comigo, me ajudando nesse projeto
E estou estudando bastante, vamos ver o que vai acontecer Você daqui pode pra frente. detalhar um pouquinho sobre essa série que você escreveu no Netflix? Sobre luta, sobre Não, ação? não tem nada a ver com luta, não. É de ação, mas não tem nada a ver com luta. Tem nome já? Não, ainda não. Ainda não. A gente está naquela fase de roteirizar e tal. E a gente vai escolher um nome depois que ficar tudo certinho, tudo roteirizado. Você está trabalhando nisso enquanto se prepara para a luta também ou não? Não, eu tive que dar uma parada, né? Porque pouco tempo, então assim. Mas eu tô o tempo todo, cara, tipo, sabe aquela coisa chata? Você todo o tempo escrevendo, colocando as ideias no papel, assim, antes de dormir, sempre colocando as ideias, acorda, coloca as ideias no papel. Bastante pra isso. Anderson, quando anunciaram o matchup, seu com o Russell, eu acho que as pessoas ficaram um pouco, né, intrigadas, que ele está vindo de derrota, apesar dele, antes disso, estar numa grande sequência, você também estava vindo de derrota, mas ele, talvez por não ser um nome tão grande. Pra você, qual é a lógica desse matchup? Assim, que te atraiu, que te fez olhar e pensar, ok... O desafio, né? O desafio, 8 anos mais novo, é um atleta que teve a derrota dele, mas ele vinha de vitórias. Eu acho que o desafio, né? Anderson, o Lutário Wood nessa semana falou sobre racismo no MMA, como ele vê o UFC, ele acha que o UFC trata ele de forma diferente, os fãs tratam ele de forma diferente por ele ser negro. Você que tem tanta experiência no MMA, você já teve que lidar com situações de racismo no esporte, tanto de fã quanto do UFC também? Não, em nenhuma hipótese houve, em nenhuma situação houve, eu senti esse tipo de comentário, né? Nunca tive problema. Com o UFC, eu tenho meus contratempos com o Dana, mas sempre fui muito bem recebido, sempre fui muito bem tratado no UFC. Tenho uma relação ótima com todas as pessoas dentro do UFC. É claro que você sempre procura ver o teu lado, né? Mas a partir do momento que você assina um contrato, tá tudo no papel e tá bom para as duas partes, tá tudo certo. Sempre tem alguma coisa que pode melhorar. Então, assim, eu tenho meus contratempos com o UFC não, particularmente com o Dana, porque a gente tem uma relação muito boa, né? Então, às vezes ele fala o que ele pensa, eu falo o que eu penso, porque eu também não tenho mais idade para ficar escutando muita bobagem. Então ele fala de um lado, eu falo do outro e a gente chega num acordo, né? Mas eu não posso reclamar do UFC. Claro, sempre tem um descontentamento, tanto da parte do UFC quanto da parte dos atletas. Mas acho que tudo tem que ser conversado, assim. Eu não posso reclamar em relação a nada com o UFC. Quando eu estou descontente com alguma coisa, eu falo mesmo, e independente do Dana ficar brabo ou não, eu falo. Ele também, quando está descontente comigo em alguma coisa, ele me fala e a gente se acerta. O que te deixa descontente hoje no UFC? Hoje em dia, no UFC, cara, nada. Assim, teve algumas situações, né, que passaram, foram resolvidas, mas hoje em dia nada. Cara, eu não posso reclamar do UFC. Eu sou grato ao Dana e ao Lorenzo por tudo que eles me proporcionaram, me proporcionam, e tenho uma relação ótima com eles. Você citou o Dana e o Lorenzo, mas ele não faz mais parte do UFC. Como é que você viu a saída dele e você já teve a oportunidade de conhecer os novos donos do UFC? Não. Espera conhecer eles? Não, ainda não. Eu não tive a oportunidade de conhecer os novos donos, mas eu sempre estou falando com o Dana, eu sempre estou trocando ideias, dando ideias para o Dana sobre o que pode melhorar em relação ao UFC, porque eu sou atleta, então a gente tem uma outra visão, né? E ele é um cara assim bem receptivo às minhas ideias. E eu acho que está vindo coisa nova por aí, bastante coisa boa, principalmente para os atletas. Anderson, contrariando o que você disse no começo da entrevista, o Gerard Moussassi disse recentemente que teve o nome oferecido para você, que você não aceitou porque falou que o nome dele era pequeno. E logo em Não, seguida... de maneira alguma. De maneira alguma. Não chegou até mim que o Musashi queria lutar comigo. Mas é uma coisa que pode acontecer também. De forma alguma. Eu respeito muito ele, respeito o trabalho dele. Acho que ele tem um nome muito grande. É um grande atleta. Mas esse nome não chegou até mim. Você falou sobre a possibilidade de fazer revanche com o Bisping. Te incomodaria estar furando a fila do Rafael, do Jacaré, visto que pelo menos ele vai ter que ficar esperando aí mais uns 3 meses? Bom, vamos lá. Pensando no esporte, Jacaré era o cara que tinha que disputar o cinturão. Pensando no show, eu acho que pro show
a melhor coisa seria Anderson e Bisping de novo, né? Mas é aquilo, se eu lutasse com o Bisping e ele ainda estivesse com o cinturão, e Deus me desse a oportunidade de vencê-lo, eu ia abandonar o cinturão da categoria e lutaria em outra categoria, ou lutaria até mesmo na mesma categoria, mas não lutaria mais pelo cinturão. Me diz uma coisa, o Derek Brunson é um atleta forte, explosivo, mas o carro forte dele é o wrestling. Você se preparou para usar o seu ponto forte, que é a trocação, ou você se preparou especificamente para o wrestling dele, que é o ponto forte dele? Olha, eu sempre procuro fazer o que eu faço de melhor, né? Que é a parte em pé, a parte de jiu-jitsu com o Mestre de la Riva, os treinos de defesa de queda com o Rafael Feijão, com toda a equipe aqui, com o Jacaré, que é um judoca excelente, né? E assim, eu procuro fazer sempre, colocar as situações confortáveis para o meu jogo, independente de qual seja o atleta, né? Se ele é wrestling, se ele luta melhor em pé ou não, a gente sempre procura trabalhar o que a gente tem de melhor. Gente, só mais uma pergunta, a gente tem um minutinho só. Posso ir? Olhando o Conor conquistou 2 cinturões simultâneos no UFC, e agora só peso leve. Você, que teve cinturão há tanto tempo, foi tão dominante, você acha que na época com o cinturão, você acha que dava para ter conseguido 2 cinturões, ter feito a história antes do McGregor? Eu acho que todo mundo tem sua história, né? Eu acho que o McGregor tem que ser respeitado, ele fez história e vai fazer muita história ainda, espero que faça muita história, ele é um grande atleta. Nas devidas proporções eu também fiz a minha e disputei, né, na categoria de cima com o Forrest Griffin, que foi ex-campeão, né, algumas vezes, acho que foram 3 ou 2 lutas na categoria de cima. Mas tudo tem seu tempo, tudo tem seu momento. Ele teve o momento dele, tem que ser respeitado, um grande atleta, e eu tive o meu. Nunca teve oportunidade? Na verdade, assim, eu sempre, quando eu lutava, quando eu era campeão, eu sempre foquei em fazer o que eu fazia melhor, que era me manter na minha categoria, sem se preocupar com as outras categorias, sem se preocupar com os outros adversários. Sempre fui focado em fazer com que a minha categoria ficasse, eu ficasse bem na minha categoria por anos, né? E foi o que a gente conseguiu fazer. Obrigada, gente. Valeu, galera. Obrigado.